Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa contagem do Homer. Estamos hoje no 48º dia. Estamos aí nos aproximando do final dessa contagem. Amanhã já é o último dia e nós vamos finalizar com uma mensagem especial, uma mensagem poderosa do nosso apóstolo. Também no domingo teremos a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes. É a festa para nós celebrarmos, né, esse tempo que nós passamos aqui da contagem do Homer, um tempo que nós falamos muito sobre as doenças da alma, né, sobre assuntos relevantes e pertinentes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e foram temas que falaram muito comigo, e eu tenho certeza que também falou com muitos de vocês. Então, se você perdeu algum conteúdo, se você perdeu algum vídeo, volta lá no nosso canal do YouTube e acompanha desde o começo. Assiste todos os vídeos ali que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, assim como Ele falou comigo também. Esse tempo tem sido um tempo de cura e de transformação para a minha vida, e eu acredito que também será um tempo de transformação e de cura para a vida de muitos de vocês que têm nos acompanhado aí diariamente. Então, no domingo, nós teremos a festa de Shavuot aqui na nossa igreja, na Cefa Sede, às 18 horas. O pessoal lá da Cefa Canaã vai estar aqui conosco também. Nós não teremos o culto de manhã, teremos somente a festa de Shavuot às 18 horas. Então, vai ser uma festa de celebração, é um tempo de celebrarmos, né? E é uma ordenância de Deus também. E que com certeza vai ser um tempo tremendo, um tempo abençoador, um tempo de cura, derramamento do Espírito Santo. Eu creio que muitas maravilhas ocorrerão aqui no domingo, então não percam. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito pertinente nos dias de hoje. Mas antes de entrarmos no tema, vamos fazer a oração que Deus nos ordenou? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu ao Sefirat Haomer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenou quanto à contagem do Homer. Hoje eu quero falar com vocês sobre um fogo, mas não é um fogo que aquece ou que ilumina. É um fogo que, quando não controlado, ele destrói vidas, destrói famílias, destrói relacionamentos. E eu estou falando da ira. Mas afinal, o que é a ira? A ira é a explosão emocional diante da frustração. É aquela raiva que cresce quando algo sai do nosso controle. É a perda do equilíbrio interno e muitas vezes do bom senso. E a ira, ela é sutil. Muitas das vezes ela começa pequena, mas ela se alimenta e cresce rápido. E quando ela cresce, ela atinge a nossa vida em 3 áreas. Ela atinge a nossa vida na área emocional, com a irritação constante, com impaciência e ressentimento. É aquela dificuldade de perdoar, dificuldade de se libertar de algo. Algo que alguém fez para você que não te agradou, algo que te frustrou, algo que te magoou, e você tem dificuldade de perdoar. E aí é onde você se ira, é onde você se enfurece. E a ira também afeta na nossa área relacional, nos nossos relacionamentos, gerando ali agressividade, palavras duras e afastamento. Você se afasta das pessoas, porque para você é mais fácil fugir do que ter que encarar, ter que perdoar a pessoa, mesmo você estando na sua razão. É onde você prefere se afastar. E a ira também afeta a nossa área espiritual. É aqueles bloqueios na oração, aquela dificuldade de orar, de conversar com Deus. É aquela perda da paz, você não consegue se sentir em paz. Você está sempre preocupado, está sempre ressentido, amargurado. E também ela nos traz o afastamento da graça, aquela dificuldade mesmo de recebermos o que Cristo fez por nós na cruz
Ele morreu lá na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E a ira, ela é muito traiçoeira. Ela entra no seu coração sem pedir permissão. E se você não tratar ela enquanto ela ainda está pequena, ela vai criando raízes. E essas raízes vai gerando frutos. E esses frutos são destrutivos. E nós temos um exemplo bíblico disso. Um exemplo de Moisés. O povo provocou Moisés e ele se irou. E num momento de fúria, ele feriu a rocha. Ele não fez o que Deus tinha mandado ele fazer. Deus tinha mandado ele apenas falar com a rocha. E ele foi lá e feriu a rocha. E você sabe qual que foi a consequência disso? A consequência foi terrível. Ele deixou de entrar na terra prometida por causa disso. E essa passagem está lá em Números, no capítulo 20. Então você entende o peso disso? Mesmo Moisés, um homem ungido por Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que operou ali milagres, mas que foi impedido de viver a promessa, de entrar na terra prometida, por um momento de fúria. Um momento de ira ali descontrolada. E o que a Bíblia nos diz sobre a ira? A Bíblia ela não nos esconde essa verdade, mas ela nos alerta com clareza. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sim, irmãos, a ira ela pode vir, mas ela não pode permanecer. Você pode até se irar com o próximo, com seu cônjuge, com um amigo, com um irmão, um familiar. Infelizmente, nós temos a Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal. Então a ira ela pode até vir. O que ela não pode fazer é morada no seu coração. Ela não pode permanecer. Então, se por algum motivo você se irou contra alguém, vai e pede perdão. Não fique esperando o dia de amanhã. Não fique esperando você sentir no coração que é o momento certo de pedir perdão. Se você estiver esperando isso, irmão, isso nunca vai acontecer. O perdão ele não é um sentimento, você nunca vai sentir vontade de perdoar. O perdão ele é uma decisão, você decide perdoar. Foi o que Jesus fez lá na cruz para a gente, ele decidiu nos perdoar. Mesmo nós estando errado, e Jesus não tendo pecado, Jesus foi puro, Jesus foi santo. Ele morreu lá na cruz, ele foi um sacrifício vivo em nosso lugar, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos tirar toda essa culpa. Então, irmão, se você se irou, se você se frustrou com alguém, vai e peça perdão, libera perdão para essa pessoa, tira de você esse peso, essa culpa. Isso não te pertence mais. E lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 20, nos diz assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, irmãos, a ira ela não constrói, ela destrói. A ira ela não corrige, ela fere mais ainda. E você não precisa mais viver refém dessa ira. Você não precisa viver dominado pela raiva. E esse tempo de contagem do Homer tem sido um tempo de cura, um tempo de libertação, de transformação, um tempo de purificação. E nesse tempo de contagem do Homer, Deus quer te dar autocontrole. Ele quer restaurar a sua paz interior. Ele quer quebrar os padrões destrutivos que te prendem. Então você tem que admitir, reconhecer, confessar, se entregar e perdoar. Porque só assim que você vai conseguir se libertar de todo esse peso, de toda essa frustração, de toda essa culpa que você carrega, de todos esses padrões destrutivos que te perseguem. Irmãos, esse tempo de contagem do Homer tem sido um tempo libertador e de cura. Então, novamente eu repito, se você perdeu algum vídeo, se você perdeu algum conteúdo, esses vídeos estão gravados em nosso canal no YouTube, Igreja Cefa. Entra lá,
volta lá atrás, desde o primeiro vídeo, e assista todos os vídeos ali, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês nesses vídeos. E tenho certeza que muitas vidas serão curadas e transformadas através desse conteúdo. E que você também curta, compartilha, se inscreve no nosso canal para ajudar essa mensagem a chegar a mais e mais vidas. Que você nos ajude a espalhar essa mensagem de cura, de libertação, de transformação. Então, que vocês estejam nos ajudando a levar, a divulgar essa mensagem. E eu finalizo aqui. Nos vemos no próximo vídeo da nossa contagem do Homer. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.